A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos. Agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Anabela, da Igreja dos Frades em Distrito São Martins, Salvador, Bahia. Sandra Aparecida de Jesus é de Várzea Paulista, São Paulo. Cleberson Castro é de Borba, Amazonas. Marcondes Farias, Taemily Farias são de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Clenivaldo, Adrian, Regiane e Regiane são de Lauro de Freitas, na Bahia. Eulina Pereira é de São Paulo e todos os demais que nos escrevem nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelos cuidados por cada um de nós, pela vida, por mais este dia que nos concedes e também te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco e que passam por problemas nas suas vidas, problemas materiais, físicos, espirituais. Tu conheces cada um, as necessidades, as lutas, os problemas. Dê vitórias, Pai, conforme for a Tua santa vontade. Também pedimos por aqueles que nos escrevem, pedindo orações. Tu sabes as necessidades de cada um. Confiamos em Ti, no Teu poder. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. É motivo de muita alegria podermos nos encontrar cada dia para estudar a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por cada um de vocês, onde quer que vocês se encontram. Ficamos ainda mais felizes por vocês nos escreverem, dizendo que estão nos ouvindo e dizendo o local, a cidade, o estado, o país. Isso nos ajuda aqui e nos anima a continuarmos gravando esses estudos para que nós possamos nos aproximar mais de Deus a cada dia. Ficamos agradecidos a Deus porque Ele tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos dado saúde e, enfim, nós somos gratos a Deus por tudo. E esta semana nós estamos continuando o capítulo 4 de Efésios. Estamos estudando dos versos 17 até o verso 32, Efésios 4. E Paulo ele vem aqui falando a respeito de termos uma vida moldada em Cristo. E isso inspirado pelo Espírito Santo. Nós não conseguiremos, irmãos, ser semelhante a Jesus por nossos próprios esforços, por nós mesmos. Somente com o poder de Deus atuando em nossa vida, que é o Espírito Santo, é que nós seremos semelhantes a Jesus. E como nós sabemos, nós somos considerados discípulos de Jesus. Por quê? Porque discípulo é aquele que segue o mestre e que procura aprender com o mestre e também que procura ser semelhante ao mestre. Quando Paulo escreveu essa carta, quando Paulo escreveu as demais cartas e também quando Jesus aqui esteve, haviam muitos mestres, pessoas cultas, pessoas instruídas e conhecedoras em vários aspectos, não somente na vida religiosa. E então, as pessoas, elas conheciam e ouviam falar de determinado mestre e procuravam esse mestre e procuravam aprender com ele e segui-lo. Jesus, ele disse para os seus discípulos: não foram vós que escolhestes a mim. Quer dizer, os discípulos não escolheram Jesus como mestre. Foi Jesus que os escolheu. E nós também fomos escolhidos por Jesus. É por isso que nós seguimos a Jesus. É por isso que nós somos cristãos, porque Jesus nos escolheu. E precisamos então estar cada dia estudando a Bíblia, orando, pedindo a Deus orientação e forças para podermos seguir a Jesus e
imitar os seus ensinamentos, viver os seus ensinamentos em nossa vida. Ontem aqui nós estivemos falando a respeito de Paulo, que falou aqui a respeito da graça que promove a unidade. A partir do verso 25 de Efésios 4, ele disse, olha, portanto, abandone a mentira e digam a verdade. E aqui ele começou a pegar pesado, com os irmãos lá de Éfeso. Vejam, Paulo estava preso lá em Roma e ele escrevendo então para os efésios para que eles abandonassem a mentira e falassem a verdade. Infelizmente, como nós dissemos ontem, tem muitas pessoas hoje também, cristãs, que vivem na mentira, vivem pregando mentira, falando mentira, mentindo para a família, o cônjuge, para os filhos, para as pessoas, mentindo nos negócios. Então, nós deveremos abandonar a mentira e falar somente a verdade, sermos sinceros. E então, Paulo, ele vem falando aqui a respeito da ira, não é? Irai-vos e não pequeis. Como nós dissemos ontem, às vezes é impossível nós não termos aquele momento de ira, não é mesmo? Algo que acontece e a gente perde o controle, mas Paulo diz que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Então, irar e não pecar é nós reconhecermos que nós erramos e pedirmos perdão a Deus antes que o sol se ponha, antes de nós irmos dormir. E se for com relação a pessoas que nós nos iramos, com a família, a esposa, o esposo ou filhos, nós temos que pedir perdão, reconhecer que erramos e dormimos em paz. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é isso que é irar e não pecar. Porque irar, isso aí acontece muitas das vezes com a maioria de nós. Então, hoje, no capítulo 4, verso 30, Paulo, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então, Paulo, em outras versões, que eu estou lendo a nova versão transformadora, outra versão diz assim: não apagueis o Espírito Santo, não extingueis, extinguir o Espírito Santo. Extinguir, ou não extingueis, que as certas versões usam, nos lembra um extintor de incêndio. O extintor, ele é fabricado para poder apagar as chamas. Se algo começa a pegar fogo, então nós usamos um extintor para apagar aquele fogo. Os bombeiros, eles extinguem, eles apagam o fogo quando são chamados para apagar um fogo em uma casa ou qualquer propriedade que seja. Então, nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque se nós começarmos a usar muito a mentira, nós estamos apagando o Espírito Santo de nossa vida e outra coisa, estamos entristecendo o Espírito Santo. É o que é pior. Por que entristecendo? Porque o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus. E como nós lemos na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem sentimento, ele geme, ele se expressa através de gemidos. Quando nós lemos aqui no Velho Testamento, lá em Isaías 63 e no verso 10, eles nos diz aqui a palavra de Deus: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo, por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Vejam, então nós entristecemos o Espírito Santo com nossas atitudes. Nós temos que ter muito cuidado. O apóstolo Paulo, conforme nós falamos ontem, ele fala: se você roubava, não roube mais. Então nós temos que ter cuidado como é que nós estamos vivendo como cristãos, porque se nós apagarmos ou extinguirmos o Espírito Santo de nossa vida, nós não vamos mais sentir prazer em buscar a presença de Deus em nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo vai deixar de trabalhar conosco. Antes que Jesus voltasse para os céus,
Ele disse para os seus discípulos: olha, eu estou indo, mas eu vou enviar o outro Consolador, o que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar com vocês, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a função do Espírito Santo. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Às vezes nós somos membros da igreja, estamos na igreja, participamos lá dos cultos, mas nós não estamos tendo a presença do Espírito Santo. Estamos fazendo isso porque nós temos capacidade, porque nós estudamos por isso e por aquilo. Então, temos que ter cuidado, irmãos. E outra coisa, quando uma pessoa está fazendo algo para Deus, as pessoas sentem que aquela pessoa não tem a presença do Espírito Santo, está fazendo simplesmente por fazer. Então nós precisamos estar sempre buscando a presença de Deus em nossa vida. Aqui em Efésios, no capítulo 1 e no verso 13, Efésios 1, verso 13, Paulo, ele diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós recebemos o selo, o batismo do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, é o Espírito Santo que nos convence. É claro que Deus ele usa pessoas como instrumentos para falar do amor de Deus, para pregar, ensinar, mas quem convence é o Espírito Santo. E aí, quando a pessoa aceita Jesus, ele então é selado com o Espírito Santo. E no verso 14, Efésios capítulo 1, verso 14, Paulo ainda escreveu: o Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então, o Espírito Santo é a garantia que nós temos. Ele vai continuar trabalhando conosco para que nós possamos permanecer na presença de Deus. Então, muitas das vezes, nós começamos a enfraquecer na fé, a esfriar, a não querer mais nos congregar com os irmãos, a não querer mais estudar a Bíblia, não queremos mais orar, mas fica algo em nossa mente, martelando, falando. É o Espírito Santo que está trabalhando conosco. O Espírito Santo ele continua insistindo até o dia em que nós decidimos não mais querer ouvir também a voz do Espírito Santo. Aí ele nos deixa. Em Romanos, no capítulo 8 e no verso 16, Romanos, capítulo 8, verso 16, o apóstolo Paulo, ele nos diz aqui, 8:16, agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E também no verso 26, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Foi o que eu falei agora há pouco. O Espírito Santo ele se expressa com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e ele está entre nós fazendo a obra de convencimento de que estamos vivendo em pecado, que nós necessitamos da justiça de Cristo e que nós possamos caminhar com ele, que nós possamos estar prontos a ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração e que possamos estar buscando cada dia a presença do Espírito Santo em nossa vida para que possamos estar ouvindo e fazendo a vontade de Deus. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo. E nós lembramos a todos que o apóstolo Paulo, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.